Seja bem-vindo ao nosso encontro para juntos continuarmos o nosso estudo, o nosso aprendizado. Se for a primeira vez que você está me vendo, eu me chamo Armando, sou espiritualista e vamos juntos compartilhar de conhecimentos, de informações de espiritualidade, com o objetivo de que esses conhecimentos possam ser úteis à nossa vida, enquanto estamos aqui no corpo físico, tendo experiências, realizando o aprendizado e passando por estes momentos tão delicados, essa pandemia que vem e que está assolando o planeta Terra, nos convidando a reflexões, nos convidando à introspecção, a entender, a buscar compreender melhor quem realmente somos, frágeis, seres humanos, que precisa entender que existe um propósito maior para nós, propósito criado pelo Criador de todos nós, que nos quer ver em harmonia e em paz, mas nem sempre sabemos viver em paz e em harmonia, não é? Então vamos continuar nosso estudo. Fazemos parte de um grupo de estudos Perseverança, aqui na cidade de Franca, São Paulo, Brasil, e desejamos juntos continuar o nosso aprendizado. Hoje é o nosso 10º encontro, nossa 10ª aula, portanto temos 9 aulas disponibilizadas aí no YouTube. Eu aconselho, sugiro a você que deseja estudar conosco, buscar ver ou rever essas gravações para que possa entender melhor o que estamos propondo, o que estamos falando. Temos outros estudos pela frente, que a compreensão deles depende do que estamos entendendo agora. Então é bom que você possa estar aí buscando, se desejar, se inscreva aí no canal, para que quando a gente colocar a aula no YouTube, o YouTube possa notificá-lo, avisá-lo que tem já um tema disponível para que juntos possamos estudar. E você pode compartilhar com outras pessoas, pode, enfim, fique à vontade, viu? Esse é o meu desejo, de distribuir, de compartilhar com todas essas informações. E hoje vamos falar sobre personalidades humanas, ou personalidades psíquicas, como também são conhecidas. Vamos falar sobre a formação delas e também das múltiplas personalidades. Vai ser o nosso assunto de hoje. Essas personalidades humanas têm sido estudado por muitos pesquisadores, investigadores ao longo dos séculos. Há muito tempo sempre tem um ou outro pensador que vai buscando descobrir coisas que no futuro tornam-se para nós ensinamentos importantes. Então, desde a antiguidade, sempre em qualquer lugar do planeta, sempre apareceu um homem, um ou outro ali, buscando estudar essas informações. O Roberto Assagioli, a gente começa por ele, psiquiatra e psicólogo italiano. Em seu livro O Ato da Vontade, ele vai ali tratando dos eus, vai falando bastante, fazendo as suas pesquisas, suas investigações em torno deste assunto. Também o Alexander Ksakoff, em Animismo e Espiritismo, 2 volumes, ele vai ali tratando deste assunto. Nossa querida Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, nosso grande Divaldo, em seu livro Despertar do Espírito, ela vai falando dos eus. E não só nesse livro, também outros, a Joana de Ângeles traz todo um material muito bacana sobre psicologia, Ela tem toda uma habilidade de tratar dessas questões psicológicas e vai falando também desses assuntos. André Luiz, nosso querido André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, em seu livro Mecanismo da Mediunidade, também contribuiu
também falou sobre esse assunto. Eu não vou me aprofundar no que eles falaram, porque quem tiver interesse pode ir lá buscar, examinar e então ver, né, a forma que eles tratavam destas questões. Ernesto Bozano também, no livro A Crise da Morte, vai falando sobre estes assuntos. No DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Americana, e no Código Internacional de Doenças, os distúrbios, eles vão tratando dos sintomas provocados pelas personalidades. Então eles vão dizendo que os distúrbios causados por estas personalidades psíquicas são conhecidos como dissociação de personalidades, distúrbio das personalidades múltiplas e transtorno ou distúrbio dissociativo de identidade. É bom lembrando que esse pessoal todo que fizeram essas investigações, nem todos eram reencarnacionistas. Então eles tinham uma visão mais do aqui, do agora, desta vida, embora vendo ali, né, as implicações ou complicações no comportamento do encarnado. Eles foram investigando e ali, né, foram vendo. Alguns chamavam de dissociação de identidade, dissociação da consciência, enfim. Eles iam ali denominando de acordo com seus conhecimentos do momento, da época. Então vamos fazer uma definição aqui mais prática, mais nossa, uma linguagem mais comum nossa. O que é personalidade? É um conjunto de características psicológicas de uma pessoa. Aqueles traços psicológicos, aquela maneira que a pessoa tem de pensar, de falar, de agir, de sentir, vai lhe dando traços característicos psicológicos que a definem como uma pessoa, uma personalidade. Podemos dizer que é a individualidade pessoal e social de uma pessoa. Também é chamada de personas, máscaras e eus. Então essa seria mais ou menos uma definição mais tranquila. Também aqui é bom a gente lembrar que o J.S. Godinho é um dos terapeutas contemporâneos nossos que tem feito um grande trabalho, um grande estudo em torno desse assunto, utilizando da apometria apresentada pelo Dr. José Lacerda de Azevedo. Ele vai investigando, né, as questões que envolvem a problemática humana e descobre de uma forma mais, vamos dizer, mais objetiva a questão das personalidades. E aí vai dizendo, e é interessante aqui lembrar que eu tenho um trabalho prático e também me defronto com essa realidade. Então a gente fica muito à vontade para falar deste assunto, porque tanto examinamos nos livros, tanto pesquisamos em obras escritas por estudiosos mais antigos, até o momento com o nosso querido J.S. Godinho e mais alguns outros que a gente não lembra o nome. E também na nossa reuniões práticas vamos deparando com essa realidade, tá? Isso não é utopia, não é fantasia, não, é uma realidade. Então o que acontece? Ao desencarnar, uma pessoa, ao desencarnar, ela formou e concluiu uma nova personalidade. Então uma pessoa viveu ali durante X anos, morreu. A morte é o que é a morte? A morte é a perda do corpo físico e do duplo etérico. Lembra que nós falamos sobre isso? Então a morte é simplesmente a perda do corpo físico e do duplo etérico. Então o indivíduo, a pessoa, vai chegar no mundo astral, no corpo emocional, que é também denominado de corpo astral. Quem vai chegar ali é uma personalidade, aquele que morreu chega lá, né, nesse corpo emocional. Essa pessoa que morreu, aqui para a nossa dimensão, vai permanecer ativa e dominando a consciência até uma nova encarnação. Então suponhamos que o que viveu aqui se chamava José, e durante 80 anos o José viveu no corpo físico. O corpo físico dele
não suportou mais, né, o tempo, os janeiros, o corpo morreu e o José se apresenta no mundo astral, no corpo emocional, e vai ficar ali, né, dominando a consciência. Ele que vai dirigir ali aquele corpo emocional, vai se apresentar no local, vai estar ali atuante até uma nova encarnação. Isso todos reencarnacionistas sabem disso, é tranquilo. Em nova encarnação, o José pode acordar vigoroso e influenciar a nova personalidade em construção, tornando-se mais uma múltipla personalidade. Então, o José, no processo de reencarnação, a gente sabe que há aquele adormecimento, né, aquele encolhimento, adormecimento. Isso é um processo que antecede a reencarnação. E quando o José encarna, ele vai permanecer ali, ele poderá, né, acordar vigoroso e influenciar a personalidade em construção, tornando-se mais uma personalidade múltipla. Ou ele pode hibernar, ele pode permanecer hibernado dentro do bloco de consciência até acontecer algo que o desperte. Então o José tem duas possibilidades: ou ele vai estar ali ativo, influenciando na construção da nova personalidade que vai ser formada, ou ele pode estar hibernando, ele pode, no processo que antecede a reencarnação, adormecer, e esse adormecimento pode se prolongar, não é? E ele fica ali hibernando dentro do bloco de consciência até acontecer algo com a nova personalidade e então José despertar. Essa nova personalidade que vai se formando pode ser por exemplo, pode ser uma mulher. Então vamos criar aqui um quadro para ficar bacana a gente entender. Então o José desencarnou, ficou lá utilizando o corpo astral, o bloco de consciência, ficou lá atuando até uma nova reencarnação. Na nova reencarnação vai reencarnar e eis que a nova personalidade vem do sexo feminino. Vai se chamar, por exemplo, Maria. Olha que coisa, né, mais interessante. Muito bem, a Maria vai estar aqui vivendo, reencarnou, um corpinho de mulher, uma bela moça, vai vivendo aqui como Maria, mas no psiquismo da Maria existe quem? O José, que teve uma outra vida. Se a Maria sofre alguma contrariedade, uma frustração, um desejo que não foi satisfeito, foi humilhada, ou um medo, passou por um grande medo, etc., o José pode despertar no campo psicológico da Maria. Sim, o José pode despertar, e quando o José desperta, ele pode tornar-se mais ou menos ativo, reativo, cooperar, pode ser um omisso, antagonista, e dificultar ou facilitar a nova individualidade. Quem é essa nova individualidade? A Maria. Então José pode ali acordar, despertar e pode cooperar ou não. Pode estar satisfeito ou insatisfeito com a forma que a Maria dirige a sua vida. Enfim, o José será mais uma das múltiplas personalidades. Dependendo dos sintomas que apresenta, dependendo dos sintomas que a Maria venha a apresentar por conta da influência do José e de mais umas outras, né, que está ali no psiquismo, isso é uma realidade, tá? Então cada um de nós temos em nosso psiquismo várias personalidades. Então nossas vidas passadas estão ali, de alguma forma, influenciando em nosso psiquismo. Então, dependendo dos sintomas que vai apresentando, então a ciência, os médicos, vai denominar de dupla ou múltipla personalidade. Então, dependendo dos sintomas, ok? Dependendo dos sintomas, a classificação médica do psicólogo ou do psiquiátrico, se você for nele procurá-lo, se a Maria for procurar o psiquiátrico, vai chamar de dupla ou múltipla personalidade, que é aquele sintoma que apresenta distúrbio psíquico que se manifesta alternado ou simultaneamente. Então, se o distúrbio que a Maria vai apresentar for alternado ou simultâneo, se o distúrbio psíquico, ela vai ganhar a denominação de
dupla ou múltipla personalidade. A personalidade borderline também é aquele distúrbio psíquico em que a pessoa manifesta variações no humor e na autoestima, instabilidade nas relações com outras pessoas, impulsos de cólera, depressão, de sentimento de tédio, com tentativa de suicídio, etc. É claro que esses sintomas, veja bem, é numa visão médica, ok? É uma classificação médica. Mas todos nós temos um momento ou outro, alguns sintomas que num grau que não precisa, às vezes, ganhar essa denominação. Quem nunca teve uma alteração de humor, quem nunca teve lá uma instabilidade emocional em algum momento, quem nunca teve um momento de impulso de cólera, ou então passou por alguma situação de tristeza, e isso num grau menor não pode ser classificado como distúrbio psíquico, né, chamado de borderline, né? Isso é, no caso, dependendo do grau dos sintomas. Também é chamado de personalidade esquizoide, aquele sintoma, aqueles estados psíquicos que vai evoluir para a esquizofrenia, que se manifesta numa deterioração emocional e mental. É aqueles processos em que a pessoa vai se deteriorando as suas emoções, a sua situação mental, ela pode alcançar um estado mais grave. Personalidade paranoide são aqueles distúrbios da personalidade em que se manifestam desconfianças, mania de perseguição, hipersensibilidade à crítica, etc. Então, a gente até brinca no mundo de hoje que, né, a gente desconfia até da sombra, conforme o ditado, né? Aquelas manias de perseguição. Então, isso num grau muito grande, um grau maior, né? Isso pode, né, se tornar uma paranoia, né? A gente até fulano é um paranoio, né? Então é por conta dos sintomas psíquicos que a pessoa vai apresentando. Personalidade psicopática são os distúrbios psíquicos que manifestam comportamento antissocial, sem autocrítica ou arrependimento, isolamento, incapacidade de amar ou de se relacionar, dificuldade ou incapacidade de aprender. Então esses sintomas, segundo os psicólogos ou psiquiatras, definem como psicopata pessoas que faz um monte de coisas erradas, né, maltrata, chegam, né, matar, faz um monte de coisa, e não se arrepende, não tem uma autocrítica, não sente que errou. E é comum a gente encontrar pessoas que fazem um monte de bobagem, né, bobeiras, coisas erradas, xinga, ofende, e se mantém numa postura de que tá tudo certo. Ela não se sente que errou. Então, um comportamento meio que psicopata, né? Muito bem. Ego, eu pessoal ou consciência é a área onde essas personalidades se manifestam. Então é chamado de ego, chamado do eu pessoal, tá? Não o eu superior. O eu superior nós falamos em outros momentos, o eu crístico, né? O eu essência divina, que é o átmico, não é desse que estamos falando. Esse eu pessoal é aquela consciência que se localiza ali no mental inferior, tá? Então essa região é onde fica, essa área é onde fica as personalidades que ainda não conseguiram se despersonalizar, que não conseguiram resolver seus problemas, ainda estão trabalhando para superar as suas dificuldades. Ego é uma espécie de condomínio ou de elenco de atores, onde se agregam diversas personalidades psíquicas, diferentes, antigas ou atuais. Inclusive, o Hermínio Ceni Miranda, outro grande estudioso brasileiro, até escreveu um livro, Condomínio Espiritual. Aliás, ele tem 3 livros que falam destes assuntos. Muito importante ler as obras dele. Um deles é Condomínio Espiritual, onde ele vai apresentando vários casos de conflitos de personalidade, de problemas que os médicos de várias regiões do planeta foram enfrentando e tratando dessas questões. Em seus outros 2 volumes, que é Diversidade dos Carismas, também ele vai tratando dessas questões. Muito importante estar lendo, tá? Eu me peguei dessa forma mais simples de estar falando, porque é a maneira em que a gente vai se deparando com isso no nosso dia a dia. Então, muito tranquilo, quando nós vamos
atender uma pessoa, quando a gente fala assim, quando a gente abre a frequência de uma pessoa que se apresenta para tratamentos, é muito comum nós encontrarmos 3 elementos em desequilíbrio, e eu vou falar mais no futuro, nos próximos temas. Então, quando abrimos a frequência de uma pessoa para tratamentos, é comum encontrarmos um dos 3 elementos, ou os 3 elementos juntos, ou um ou dois, ou os 3 juntos. Nós encontramos espíritos doentes, encontramos personalidades perturbadas, em conflitos, e muitas vezes as subpersonalidades, que vai ser o assunto do próximo tema. Espero ter sido claro, né, no nosso pequeno estudo, e convido a você para continuar estudando conosco, porque vamos continuar neste assunto. Vou falar das subpersonalidades, tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre este assunto. É um assunto muito pertinente, muito interessante, que vale a pena estarmos examinando. Eu vou dar aqui umas pequenas contragotas, e quem tiver maior interesse pode buscar a toda uma literatura em torno destes assuntos, tanto escritores que lidam com isso, terapeutas, que é o caso do J.S. Godinho, como o filósofo que vai estudando e falando sobre essas questões, ok? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar comigo durante esse tempo, muita paz, que Deus abençoe, que Jesus ilumine. Fique com Deus. Até a próxima.